Boas-vindas a todos, estamos aguardando aqui o professor Marcelo Calamita, sejam todos bem-vindos ao Rosa Talk. Professor Marcelo Calamita, um dos professores mais conhecidos e reconhecidos na reabilitação oral no Brasil, na América do Sul e no mundo. Seja bem-vindo, meu amigão, super prazer te ter aqui nessa noite, final de tarde, noite da nossa terça-feira. E é um super prazer te ter aqui. Igualmente, Zé. Como é que você vai? Tudo bem? Ficou bonito esse cenário seu aí, hein? Muito legal essa tomada aí. Pra caramba, viu? Ficou legal aí o seu... Para quem não conhece, né? O seu centro de educação. Com essa muito bem montado, com certeza um dos melhores, se não o melhor do Brasil, né, Zé? Que legal, que legal. E... Boa noite, né, para todo mundo. Então, eu agradeço as suas palavras e queria dizer boa noite para quem está aí com a gente. Show. Começando o nosso bate-papo, você está vindo de onde? Está indo para onde? Capaz, eu estou viajando, realmente, estou viajando muito, mas quase que semana sim ou semana não viajo, às vezes até 2 semanas na sequência. Eu voltei semana passada da Polônia e estou indo semana que vem, estou indo para a Bulgária. Nossa, aí eu volto da Bulgária, vou para o Peru na semana seguinte, tá corrido. É muito congresso, né? Cursos e congressos, na verdade, está acumulando. Às vezes é um congresso, Sociedade de Estética da Romênia, aí vai, aí tem um curso, me pedem para dar, então tá juntando as coisas. E a gente tenta, eu falo para minha mulher, eu vou reduzir, ano que vem vai diminuir, aí começa já a pintar os convites para o ano que vem. Como é que eu falo não para esses convites aí? Fogo. Eu acho que essa é a parte mais difícil, é a gente achar esse equilíbrio, né, entre a clínica, essa pegada de transmitir conhecimento, compartilhar conhecimento, a nossa experiência, né, Calamita, que a gente adquiriu em tantos anos trabalhando com odontologia, fazendo uma odontologia de verdade, uma odontologia raiz, para quem realmente gosta daquilo que faz e entregar o que tem de melhor em termos de resultado estético e funcional para o nosso paciente, né? Total, e eu priorizo a clínica, eu não aceito mais convite, porque eu falo, não dá, eu aceito 2 convites no máximo por mês, porque não dá para aceitar, chega um ponto que não dá, eu priorizo meus pacientes, a clínica, tudo, então é isso, né? Eu vou... quinta-feira eu estou entrando num circuito de viagens, aí vou fazer 3 países em 2 semanas também, é aquela correria de sempre que você já conhece muito bem. Você prefere fazer assim? Eu prefiro sair daqui na quarta, dar um curso quinta e sexta, sexta e sábado, volto no sábado, chego aqui no domingo. Eu prefiro fazer essas viagens curtas, emendar, aí você muda tudo, aí você muda fuso horário, aí você fica atrapalhado demais quando emenda a viagem. Eu acabei mudando um pouquinho o formato, justamente para não ficar esse aeroporto, casa, aeroporto. Então procuro agora, de uma maneira assim, bastante inteligente, tentar linkar 2, 3 eventos, 2, 3 países numa viagem só, para não ficar aquele vai e volta, que é muito cansativo para nós e em especial para a família, né? Muito, para nós e para você ainda mais, né? Porque eu aqui em São Paulo muda muito para você ainda chegar no Brasil e ainda esperar mais um voo, né, Zé? Pode parecer pouco, mas esse voo final mata, né? É de lascar, mas faz parte do nosso dia a dia, a gente aprendeu a conviver com isso e o prazer de compartilhar conhecimento paga qualquer preço, né? Com certeza. Calamita? Com certeza. Calamita, fala pra gente aí, cara, descreve um pouquinho, acho que o pessoal deve estar curioso aí para aqueles que não te conhecem, para conhecer sobre o teu currículo, como foi a tua história, como foi esse começo na odontologia e como é que você chegou, aonde você chegou aí? Conta pra gente aí. Então, Zé, na verdade, assim, né, eu fiz faculdade, eu fiz na USP, na Universidade de São Paulo, aqui em São Paulo mesmo, e no 3º ano de faculdade já, a gente começou a ter prótese fixa. Puta, cara, foi assim, eu me identifiquei imediatamente com a prótese fixa, pra você ter uma ideia.
Na USP tem curso diurno e noturno, né? São 2 cursos, diurno 4 anos e meio e noturno 6 anos. E aí eu já pedi para ficar com os professores, para desde a faculdade ainda já começar a ajudar eles a dar aula no curso noturno, fazer estágio, ajudar, monitoria, carregar projetor mesmo, né? Uhum. Uma época que a prótese fixa era fervilhante, muita oclusão, muitos professores fantásticos, assim, super fortes nesse tema oclusão. Quando eu me formei na USP, a gente já pegou, os professores já pegaram para traduzir, né, um grupo, para traduzir o livro do Peter Dawson. Então eu ajudei a traduzir o Peter Dawson em 1990, já, o que foi um negócio que também me abriu muito a minha cabeça para a oclusão. E aí, depois disso, né, o que aconteceu? Eu falei, puta, se eu me formei, eu preciso... Me mantive na USP fazendo estágio, depois a pós-graduação. Eu falei, eu preciso praticar, né? E eu não tinha ninguém na família dentista, não tinha nada. Eu falei, eu preciso entrar num bom concurso e para me sustentar, porque não tinha dinheiro, inclusive, né? Eu era pobre, né? Ainda sou, mas era mais. E aí o que acontece? Eu passei num concurso da Polícia Militar para trabalhar no departamento de prótese, que era o que eu queria. E aí o que acontece? Eu tive pacientes, desde recém-formado, um número muito grande de pacientes que se submetiam a todas as nossas propostas, porque não pagavam nada. Então eu consegui fazer reabilitação desde muito cedo, muito cedo, 24 anos, fazendo incontáveis reabilitações. E aí contato na USP, com a pós, aprendendo toda aquela carga, toda a parte teórica muito forte. E, ao mesmo tempo, podendo aplicar imediatamente na PM. Então, isso me deu uma bagagem imediata muito grande dentro da prótese, sabe? Muito grande. Mudou minha vida. E eu fiz muitos contatos. O pessoal da Polícia Militar também já começou, sabe? Eu tive algumas indicações ali. Então, abriu muitas portas também nessa coisa de relacionamento interpessoal, relacionamento profissional, troca de pacientes. Então, foi aí que tudo começou, né? E aí depois vieram todas a parte... Tem muitas histórias boas aí, né, dentro disso. Parece que tudo aconteceu muito rápido, mas o que eu acredito fortemente é quando você gosta muito de uma coisa, o universo conspira para que dê certo, entendeu? Então Deus pôs as pessoas certas na minha vida no momento certo, que abriram portas e que eu pude entrar nessas portas e as portas continuaram abertas, quer dizer, que às vezes abrem-se portas, mas se você não sabe aproveitar as oportunidades, elas se fecham rapidinho, né? Então elas se abriram e eu consegui, assim, sempre manter portas abertas por todos os lados e cada vez mais portas se abrem, né, Zé? Você passa pela mesma situação aí. Uhum. E a tua formação, Calamita, o que você fez? Especialização, mestrado, doutorado? Eu tenho certeza que o pessoal quer saber um pouquinho mais da tua formação profissional. Sim, na verdade, eu tenho uma formação acadêmica muito... e valorizo isso, não valorizo para as pessoas assim, não, tem que ter diploma, não, valorizo porque isso foi muito importante na minha vida, foi fundamental, porque eu fiz o mestrado na USP, especialização, doutorado na USP, então isso me deu toda uma bagagem aí para poder redigir trabalhos, para poder avaliar trabalhos científicos, ler, isso me abriu porta para ser editor de revistas no Brasil, revisor em revistas fora do Brasil, né? Revistas fortes da quintessência, International Journal of Prosthetic Restorative Dentistry, International Journal of Aesthetics, agora atualmente Journal of Aesthetic Restorative Dentistry, são revistas aí que eu sou editor, fui editor, revisor, e que me abre também, né? A gente acaba conhecendo muita gente, troca muitas opiniões, então essa bagagem, essa formação elementar de mestrado, doutorado, tudo, eu considero que para mim foi muito importante, também me abriram. Na verdade, tudo quando você faz direito acaba te abrindo porta, eu acho, né? Com certeza. E da onde surgiu a ideia do livro? Foi a tua maturidade profissional que você entendeu que era hora de compartilhar tudo isso com um número maior de pessoas que talvez tu não estava conseguindo atingir, ou nos eventos, congressos? Como é que surgiu essa ideia toda aí? Puta, eu sou meio doente, sabe? Então o que acontece? Escrever livro é para doentes, né? O cara tem que ter uma certa insanidade. Total.
total. Então, o que acontece? É uma coisa que eu estimulo para os meus alunos sempre, né? Eu falo, ó, tem que anotar, porque se você não anota, tem estudos que mostram que você vai esquecer 50% em uma hora, 70% no final do dia, e 90% depois de uma semana. Você esquece se você não tomar notas. Então, eu sempre tomei nota dos temas que eu gosto, eu sempre tomei nota, eu tenho anotações de aqui de 30, 40 anos atrás. E eu sempre falei, eu preciso fazer um compilado disso, eu preciso fazer uma coisa que eu mesmo reescrever, baseado em toda a minha experiência, meu conhecimento, e com as coisas que eu realmente valorizo, com as coisas que realmente eu acho que fazem a diferença para um clínico, que fazem a diferença para o especialista, que na verdade o livro ele é um livro, não é um livro básico, né? Um livro avançado, até eu poderia dizer. E eu ficava prometendo para as pessoas, desde que comecei a dar os cursos, falei, ó, era 2014, eu falei, ó, ano que vem eu vou escrever o livro. Aí 2015, falei, ó, ano que vem eu vou escrever o livro. E foram passando os anos, eu achava que eu poderia, com o tempo que eu tinha, final de semana e feriado, escrever um livro. Ou seja, nunca saiu do esqueleto, né? Porque um livro, na verdade, você precisa mergulhar, mergulhar e ficar muitas horas, às vezes demora horas para escrever um parágrafo. Muitas horas para escrever um parágrafo. Às vezes, em algumas horas, você escreve algumas páginas, dependendo do dia da sua inspiração e quando já toda a sua linha de raciocínio se desenvolveu, né? Então, o que aconteceu? Quando começou a pandemia, foi muito louco, porque começou a pandemia, tivemos que fechar o consultório. No dia que mandou fechar o consultório, não pode trabalhar, eu comecei a escrever o livro no dia seguinte. Acordava às 6 da manhã, eu sempre faço uma atividade física, das 8 da manhã às 8 da noite, escrevendo o livro. Isso foi enquanto o consultório estava fechado, alguns meses depois que o consultório abriu, a gente não tinha tanto paciente, né? Atendia paciente um dia por semana, ou dois, e ficava os outros dias também escrevendo. Dessa forma, durante a pandemia, eu aproveitei para botar tudo que eu tinha de ideia. Fiz muita revisão de literatura, né? Revisei toda a literatura. Então, eu fiz tudo isso durante a pandemia. Revisei tudo, porque eu não gosto de repicar informação, e redigir e as inúmeras revisões e desenvolver todas aquelas imagens, né, que eu acho que tem ali. São 1.500 figuras, eu acho que tem aproximadamente, deve ter umas 700, 500, eu não contei, mas 500 desenhos que eu desenvolvi um a um, né? Um trabalho de louco de desenvolver aquelas figuras todas. Né? E como é que foi a aceitação do livro no mundo? Em quantas línguas você chegou a publicar esse livro? Até agora, bom, aceitação, né? Quando a gente, na verdade, você também, né? O melhor de escrever o livro, né, Zé, não dá dinheiro nenhum, as pessoas pensam, mas a gente ganha uma pequena fração que não significa nada, não paga o trabalho nem de longe. É o dinheiro que a gente usa assim, para sair para jantar com a família e olha lá, porque não dá muito. Mas assim, o melhor, pelo menos o que eu sinto, quando a gente encontra alguém num curso, encontra por aí, né? O cara fala, pô, li seu livro, gostei pra caramba, me ajudou nisso, me ajudou naquilo. É a grande recompensa, né? De você ver que você pôde, de certa forma, influenciar positivamente a vida das pessoas. Então, é a melhor recompensa que a gente tem. E até agora ele foi publicado em português, foi publicado em espanhol, em inglês, agora vai sair em mandarim ou chinês, né? E tem outras línguas aí que já estão pedindo, nós estamos em negociação. Eu ainda não gosto de falar enquanto não bate o martelo e o pessoal realmente já está de acordo, né? Então, teoricamente, ainda mais umas 2 ou 3 línguas e aí em fase de acerto de contratos, essas coisas todas. E o livro também, eu acho que foi bem importante para ti, para a projeção internacional, até para aparecer mais e mais convites para cursos no exterior, né, Calamita? Eu acho que o livro, ele reforça a sua autoridade. Então, pensando no ponto assim, o que acontece, Zé? Não sei você como é que você fez. Durante a pandemia, teve muitos colegas aí que resolveram fazer muitas lives e montar um curso online. E fizeram muito dinheiro com isso. Na época, assim, o pessoal, pô, o cara ganhou muito dinheiro com o curso. Eu não tirei o foco, eu continuei escrevendo dia e noite, fiz poucas lives, não fiz o curso online. Eu tenho o curso online agora, mas na época eu não fiz. Quer dizer, agora o curso online foi derivado do meu livro, mas na época eu não fiz o curso online. Eu preferi focar no livro, porque o livro hoje, internacionalmente, principalmente,
no Brasil também, mas internacionalmente, principalmente quando você tem um livro publicado por uma editora como a Quintessência, como você, a gente sabe que isso aumenta a sua autoridade, aumenta a sua credibilidade, porque é algo assim, que é para poucos, né? Ter um livro com uma boa editora, um livro muito bem, um livro elogiado, um livro bem referenciado, que muitos, gente muito boa chega para mim e fala, pô, li seu livro, gostei pra caramba. Então, é uma coisa que reforça a autoridade, principalmente nos grandes congressos, tudo, o cara vê seu livro ali para vender e tal, fala, caraca, legal demais, isso daí. Que legal, que legal. Com certeza isso, assim como no meu caso, ajudou muito na projeção internacional, né? E conta para mim quais são os projetos futuros, o que você ainda sonha fazer, ser um profissional super bem sucedido, né? Um professor da primeira linha, já com um livro publicado em diversas línguas, com cursos no exterior. Qual é o próximo projeto? A gente pode até conversar depois, você me conta também os seus aí, também tem interesse, mas é assim, ó. Mas é assim, ó, a gente tem um misto, né, de cansaço, será que eu não estou exagerando? Tá demais, não estou dando conta, com clínica, com essas viagens todas e os cursos, mas eu vou te dizer que quando acaba cada um desses cursos, a resposta, a energia que as pessoas passam para a gente é tão positiva, que eu sinto de verdade, sem nenhum tipo de falsa modéstia, que eu tenho que continuar essa missão, de continuar passando, compartilhando essa experiência, continuar passando, compartilhando esses conhecimentos de uma forma assim desapegada, de uma forma humilde, de uma forma que realmente o intuito é ajudar as pessoas. Então, assim, eu quero ainda ter bastante força, bastante energia para continuar fazendo o que eu estou fazendo. E o que acontece? Escrever mais artigos, escrever um novo livro eu acho que eu descarto, porque é uma quantidade louca. Assim. Mas eu tenho escrito uma média de 1, às vezes 2 artigos por ano. Vou tentar manter uma média de 1 por ano para continuar compartilhando algumas ideias, algumas coisas que a gente vem fazendo, vem desenvolvendo, né? Mas é isso, eu acho que sem grandes mudanças de percurso. Eu quero continuar fazendo o que eu venho fazendo, que tem resultado, que tem dado bons resultados e, acima de tudo, tendo bons feedbacks. É isso que, não quero fazer grandes guinadas, não quero, vou mudar de tudo. Não, acho que eu vou seguir essa trajetória que eu acho que vem vindo bem. Acho que ficou bem explicado para mim e para todos que estão na live, que esse é o combustível, né? É você perceber que você tem muito a entregar ainda, que as pessoas ainda precisam muito de você, porque você tem muita experiência a compartilhar com os dentistas e privilegiar os pacientes para que eles consigam levar esses conhecimentos, essa experiência, esse desenvolvimento de novas habilidades para tirar o máximo de proveito dos resultados nos seus pacientes. Perfeito, né? E você sabe, né? A minha forma, você começou até... Como eu sou um clínico, acima de tudo, eu adoro estudar, eu estudo todo dia, estou super por dentro da literatura, mas acima de tudo eu sou um clínico. Então eu compartilho toda essa experiência de uma maneira assim simplificada, de uma maneira desmistificada, sem querer ficar inventando, falando, não, só assim que funciona. Às vezes o cara vem com uma outra técnica e fala, não, também funciona, mas funciona por causa disso, não funciona por causa disso. Então sempre de uma forma bem clínica e bem assim... de verdade, assim, mais humilde no sentido de aceitar o que o outro faz e querer mostrar que existe, às vezes, uma forma mais simples, uma forma não tão complexa, que eu acho que às vezes as pessoas complicam demais para chegar no resultado que você poderia chegar de uma maneira mais simples. Então é a maneira de eu pensar que eu procuro aí compartilhar com as pessoas. E na verdade é isso que as pessoas gostam, que ela vê. Eu mostro o resultado. E eu mostro que é o resultado que não precisa ter o equipamento mais sofisticado, mais caro, você não precisa investir em determinado aparelho que às vezes a pessoa fala que sem isso você não consegue viver. É como a sua técnica aí, com meia dúzia de cincel você faz, não precisa comprar o equipamento de 30 mil euros que é o que vai dar certo. E é isso, né? Que legal, que legal. Olha eu falando da sua técnica, olha eu falando da sua técnica, que com meia dúzia de cincel você resolve, mais ou menos, né? Não, é por aí mesmo, é por aí. É tentar simplificar a nossa vida e a vida dos pacientes. Eu sempre digo que quando o professor, quando ele atinge o aluno, o dentista, o colega,
o principal objetivo dele não é atingir o colega, é atingir o paciente. O paciente é o produto final dessa história para nós, né? Para que ele consiga entregar para o paciente aquilo que a gente tem experienciado em tantos anos de carreira, né? Com certeza tu já passou 30 anos de profissão, eu também, né? E eu acho que essa é a nossa missão, a partir não de agora, mas de muitos anos, né? Tentar levar, compartilhar, atingir o máximo de profissionais possíveis para que eles realmente consigam transmitir isso, né, de uma forma simplificada para os seus pacientes. Exato. E você está vindo para Caxias de novo. Essa é a segunda vez, né, Calamita? Segunda vez. Fui muito bem tratado da outra vez, por isso que eu estou voltando, senão não voltava. Me conta um pouquinho como é que foi a tua experiência e como você falou, essa é a tua segunda edição. Até achei, cara, é tão bom ter você aqui que eu achei que já era a terceira vez. Não, você lembra? A gente falou, vamos procurar ir fazer. Eu fui, acho que faz 2 anos, né? A gente combinou de fazer ano sim, ano não, né? Isso. E tem que deixar marcado realmente. E assim, não, puta, a cidade super legal, né? Cidade super boa, super próspera, bonita. Comida muito boa, né, Zé? Muito, muito boa. Vinho bom, né? É que, na verdade, não deu tanto tempo dessa última vez para a gente desfrutar esse lado do vinho, né? Mas assim, muita coisa boa aí. E da última vez você reuniu um grupo muito bom, né? Um grupo de altíssimo nível. Eu lembro muito bem, o pessoal curtiu pra caramba, tivemos relatos aí emocionantes no final, né? Muita gente boa, muitos professores. Aliás, muitos professores fazem o meu curso, né? O que eu, sinceramente, fico feliz, mas o que eu acho muito legal, porque o que acontece? Com essas inúmeras viagens que a gente faz, eu falo sempre nesses cursos, eu tenho contato com as mais variadas filosofias ao redor do mundo. Então, eu tenho questionamentos e tenho respostas para as perguntas mais variadas, que você vai, às vezes, por exemplo, no leste europeu, eles têm uma filosofia ali de pessoal de Viena, uma oclusão um pouco diferente, então eu assimilo isso. Eu vou para os Estados Unidos, um pouco diferente, vai para a Espanha, um pouco diferente. Então, você acaba agregando aí diferentes filosofias que eu tenho respostas das mais variadas para as perguntas mais difíceis. Até brinco, eu falo, não tem pergunta que vai me deixar em saia justa, que vai me deixar preocupado. Por isso que aproveitem. O nível do curso depende muito do nível das perguntas. Quanto perguntas mais difíceis, mais complexas, todo mundo vai aproveitar. Não existem perguntas tolas. Eu procuro contextualizar essas perguntas e fazer com que uma pergunta aparentemente básica possa agregar para todo mundo. Então, basicamente é isso, né, Zé? Que legal. Então, o curso vai ser dia 4 e 5 aqui na Rosa Educação, exatamente onde eu estou agora, né? E conta pra gente assim, ó, primeiro, o tema principal e conta um pouquinho sobre o programa da parte teórica. Vai ter hands-on, não vai ter hands-on? Quais são os benefícios para quem vai ter essa experiência com você nos dias 4 e 5 de setembro aqui na Rosa Educação? Então, essa vez, por um curso ser de 2 dias, ele será um curso teórico demonstrativo. Então, a parte teórica toda que eu vou mostrar desde o momento em que o paciente chega no consultório, como é que é o nosso protocolo de anamnese, protocolo de exame, mas de uma coisa bem direta ao ponto, bem clínica, tá? Não tem enrolação, mas com aqueles aspectos essenciais da anamnese, de como a gente estabelece uma conexão com o paciente, de modo que toda a relação, ou toda essa jornada, né? Porque reabilitação são tratamentos longos, né? Então a gente tem que estabelecer uma relação de confiança desde o início e a partir daí obter todos os dados importantes clínicos, como é que a gente vai elaborar todos os nossos planejamentos em casos simples, em casos complexos, como é que a gente vende no sentido ético esse planejamento de modo que o paciente queira tratar com você, queira fazer o tratamento com você. Existem aí técnicas, estratégias que são estratégias de venda mesmo, estratégias de PNL, né, de programação neurolinguística, que ajudam muitos clínicos que às vezes não têm formação nisso. E depois nós vamos trabalhar dentro dos planejamentos como é que a gente introduz os aspectos oclusais dentro do desenho estético. Quer dizer, o pessoal pensa em estética, mas na verdade, para que a estética tenha longevidade, ela tem que estar alicerçada por conhecimentos
biomecânicos de oclusão, né? Então a gente vai falar muito sobre isso, como desenhar oclusão, como ajustar a oclusão, como, dentro do que você perguntou, né, dessa parte de demonstração, nós vamos demonstrar como é que a gente faz um DIG, como é que a gente faz um desprogramador, entre aspas, desprogramador, a gente vai discutir isso, como é que a gente ajusta uma placa oclusal, diferentes tipos de placa oclusal, de proteção, de diagnóstico, né? Então, você vai abordar também, desde a odontologia analógica, a transição para o digital, quais são os benefícios que o colega vai ter com esse curso, utilizando essas duas ferramentas, o analógico e o digital, às vezes combinado, às vezes ou somente um ou somente o outro. Você vai abordar isso para a gente? Excelente, Zé. Exatamente. Eu vou trazer então, o que eu brinco, né? Eu trago todo o embasamento, que ele é eminentemente analógico, e aí eu mostro casos feitos de uma maneira analógica, clássica, que todo mundo conhece, e depois eu mostro como a gente faz atualmente muitos casos com o protocolo, o workflow, o fluxo de trabalho digital. E aí eu discuto o que é essencial dentro dos fluxos de trabalho analógico e digital, e quais são as vantagens de você utilizar os fluxos de trabalho digital. Porque não é que ele seja absolutamente indispensável, não, ele traz algumas vantagens, mas eu também mostro que existem limitações nos diferentes fluxos de trabalho, ou seja, o analógico tem limitação e o digital também tem. As pessoas pensam que o digital é todo um grande mar de rosas. Não, ele também ainda tem limitações, né? Então a gente vai discutir, sim, como é que a gente conduz os tratamentos num fluxo de trabalho analógico, digital, vantagens e desvantagens de diferentes sistemas, discute investimentos, e você deve investir em o que exatamente, aí discute, depende da clínica, o que é válido ou não, então são diferentes realidades, diferentes contextos. Muito bem lembrado, quer dizer, tudo isso que eu falei, ele é discutido sim, sobre um prisma analógico e também sobre o prisma digital. Hoje, dependendo do grupo, a maioria do pessoal que faz meu curso segue fluxo digital. Mas a gente sempre tem muita gente que ainda segue um fluxo analógico, Zé. E eu falo, não é porque você segue um fluxo analógico, ainda não fez um investimento no seu scanner, é que você é um profissional inferior. Não. Talvez você não tenha sentido ainda a necessidade de investir no fluxo digital. Mas aí eu conto as vantagens e desvantagens dos diferentes fluxos, né? Porque hoje também tem uma outra questão, que é o modismo de falar do digital. Mas existe odontologia digital sem o analógico? Então, você vê, está toda alicerçada nos princípios analógicos. E é totalmente, Zé, tanta coisa, eu sei da sua área, tanta coisa que a gente vê que tem um interesse comercial muito forte por trás, entendeu? E que, sinceramente, depois de 30 anos que eu tinha trabalhando no analógico, não senti necessidade de entrar no digital. Mas nos últimos 7 anos, tenho trabalhado cada vez mais com o digital, porque ele tem algumas vantagens, sim. Mas, como eu te falei, eu não jogo fora meus 30 anos de analógico, e se quebrar meu scanner, como quebrou meu scanner essa semana, que está na manutenção, eu estou trabalhando analógico de novo, feliz da vida, sem estresse. Certamente vai trazer novos conceitos, novas filosofias. Que legal. Olha, estou super ansioso aqui para te receber em Caxias do Sul, né? Em mais uma edição do seu curso. E, claro, não só você vai compartilhar conhecimento, vai compartilhar toda a tua experiência, mas também está programado um jantar para a gente tomar um bom vinho gaúcho. E isso não pode faltar, né? Porque sem isso, como diz um amigo meu, a vida não tem graça, né? Certeza. Estou ansioso também. Gosto muito de conversar com você. A gente troca umas ideias muito boas. Da última vez você me levou nesses restaurantes de comida caseira do Sul. Tava bom pra caramba. Você que manda aí, eu tenho certeza que você vai escolher coisa boa pra gente aí. Deixa com a gente que a gente vai cuidar muito bem de você e dos participantes que tiveram oportunidade, uma oportunidade espetacular de conviver 2 dias com você, né? E esperar de você, que eu tenho certeza que você vai trazer muita novidade e compartilhar mais de 30 anos de odontologia. Eu acho que isso é para poucos hoje em dia. Né, falando de reabilitação oral, eu sei que você é um dos reabilitadores mais conhecidos hoje no mundo, né, e eu estou assim, super ansioso para te receber aqui na Rosa Educação em setembro, dia 4 e 5. Não, perfeito, é exatamente isso. E para quem está nos assistindo e também falando para os seus amigos, assim, curso comigo é aquele curso jogo aberto,
A pergunta vai ser sempre respondida de uma maneira extremamente embasada, como você falou. Literatura, eu leio a literatura do mês. Assim, todo mês eu procuro ler uns 7 a 10 jornais e leio os artigos mais relevantes, claro, e ao mesmo tempo eu faço uma mistura dessa literatura científica com uma experiência clínica. Então são sempre respostas, é sempre um curso que as pessoas saem, que percebem que somou na vida profissional. É um curso bem completo. É claro que em 2 dias a gente não consegue discutir em profundidade tudo, mas a gente vai discutir os principais temas dentro da odontologia restauradora, dentro da odontologia estética, dentro de odontologia digital, digamos assim, né, e oclusão. Tá? Então, está aí reforçado o convite. Eu espero vocês lá e vocês tenham certeza que será muito proveitoso o curso. Obrigado, Calamita. Obrigado a todos que estiveram presentes na nossa live de hoje, no nosso terceiro Rosa Talks 2025. E foi um super prazer, esse bate-papo super legal, super aberto, com 2 pessoas que se querem bem, né? E torcem pelo sucesso um do outro. Com certeza, Zé. Então, eu acho que essa live, não sei se você vai deixar gravada, enviar para os pretendentes aí, que eu acho que é legal, que dá uma ideia boa do curso, né? Exatamente. A gente vai presentear quem tiver interessado com esse produto que a gente criou agora, que é essa entrevista super bacana que a gente acabou de ter juntos aí. Perfeito, então. Um abraço para você, boa noite a todos. Grande abraço. Estamos aqui em Caxias do Sul, da Serra Gaúcha, setembro. Tá bom, até mais. Tchau, tchau. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado a todos, gente. Foi um super prazer, um privilégio ter vocês na noite de hoje. E aguarde o nosso próximo contato, nosso próximo entrevistado, nosso próximo bate-papo. Uma pessoa assim super importante na odontologia nacional e na odontologia internacional. Nos vemos em breve.